Olá, hoje a gente vai direto no assunto, assim, bem intrigante, né? A ideia de que a nossa alma, digamos, pode se libertar um pouco do corpo, mesmo em vida. Exato. É o que a doutrina espírita chama de emancipação da alma. E para explorar isso, a gente tem um material bem variado, desde clássicos como O Livro dos Espíritos, obras do Chico Xavier. Isso, como as de André Luiz, Emmanuel. Até pesquisas científicas mais recentes, né? Neurociência, psicologia, e até sobre aqueles fenômenos anômalos não identificados, os WAPs. E a nossa missão aqui neste Deep Dive é justamente essa, né? Tentar ver como essa visão espírita sobre esses fenômenos, como ela conversa com o que a ciência está descobrindo sobre estados alterados de consciência. Perfeito, não é para provar um lado ou outro, mas para entender as pontes, né? E os desafios também. Exatamente. Onde há diálogo e onde há, questões em aberto. Então, vamos começar pela base espírita. A emancipação é essa libertação temporária. E a peça-chave é o tal do perispírito. Isso, descrito como um corpo semimaterial, fluídico, né, que faz a ligação espírito-corpo físico. E que teria propriedades, assim, elétricas, magnéticas. Tá, mas aí vem a pergunta. Como essa ideia, que parece abstrata, se conecta com algo que a ciência consegue observar, medir? Boa pergunta. Olha, uma conexão possível, né, aparece quando a gente olha para pesquisa sobre mente e corpo. A integração profunda entre eles. Estudos de neurociência, por exemplo, em vários lugares, mostram como o cérebro integra pensamento, movimento, funções do corpo, tudo junto. Certo, essa conexão é cada vez mais clara. E tem também as teorias de campo eletromagnético da consciência, as EMFTs. Elas propõem que talvez campos elétricos unificados no cérebro sejam a base da nossa experiência consciente. Ah, interessante. É uma ideia que funcionalmente lembra um pouco o papel que o espiritismo dá para o perispírito, sabe? De unificar, de ligar as coisas. É uma analogia, claro, não é a mesma coisa, mas aponta para funções parecidas. Entendi. Uma busca por um princípio unificador por caminhos diferentes. E o sono? Como entra nisso? O sono é um capítulo à parte. No espiritismo, especialmente nas obras psicografadas, né, tipo Missionários da Luz. Do André Luiz via Chico Xavier. Isso. O sono não é visto como descanso passivo. É um período de atividade espiritual intensa, aprendizado, encontros, trabalho no plano espiritual. E os sonhos seriam lembranças, ecos dessas experiências? Exato. Memórias fragmentadas, talvez simbólicas, dessas vivências da alma emancipada durante o sono. E o que a ciência diz sobre o sono hoje? Mudou muito a visão, né? Completamente. A neurociência mostra que o cérebro está longe de desligar. O sono REM, por exemplo, é super ativo. Pesquisas como as do Matthew Walker mostram como ele é crucial para a emoção, para a memória. Consolidação de memória, regulação emocional. Justamente. E mais, a ciência validou os sonhos lúcidos. Aqueles sonhos em que a pessoa sabe que está sonhando. O trabalho do Stephen LaBerge, né? Sim, ele mostrou que dá até para se comunicar do sonho para o mundo externo. Isso prova que a consciência pode estar bem ativa, focada, direcionada, mesmo durante o sono REM. Quer dizer, a ciência não fala em espírito, óbvio, mas descreve uma atividade mental complexa que ressoa com essa ideia de atividade fora do corpo físico, né? Exatamente. Ressoa. Não prova, mas abre um espaço interessante para pensar. E indo além do sono comum, o espiritismo fala de sonambulismo, êxtase. Isso, com graus mais profundos dessa emancipação. Nesses estados, a alma teria uma percepção mais clara, poderia até agir sobre o corpo de forma mais direta ou ter a chamada segunda vista. Uma percepção além dos sentidos normais, tipo clarividência. Tem relatos disso, né? Em obras mediúnicas. Sim, vários. Chico Xavier descreve casos, por exemplo, em Nos Domínios da Mediunidade, a psicofonia da Dona Celina, o desdobramento do Castro. Com aquele fio tenuíssimo ligando ao corpo. Exato. E aí é onde a ciência se aproxima disso. Boa pergunta.
Bom, a gente pode pensar nos estados dissociativos que a psicologia estuda e nas experiências fora do corpo, as OBSs, aquela sensação de se ver de fora. Que são investigadas, né? Tem centros de pesquisa para isso. Sim, como na Universidade da Virgínia, mas talvez o ponto mais desafiador para a visão materialista sejam as experiências de quase morte, as EQMs. Ah, as EQMs, principalmente as verídicas. Justamente. O caso da Pam Reynolds é um clássico. Ela descreveu detalhes da cirurgia dela. Que ocorreram no momento em que o cérebro dela estava clinicamente inativo, né? Sem fluxo sanguíneo, sem ondas cerebrais detectáveis. Exato. Isso levanta uma questão enorme. Como pode haver consciência, percepção organizada sem atividade cerebral correspondente? Desafia a ideia de que a consciência é só produto do cérebro. É um ponto crucial. E tem as pesquisas com psicodélicos também, né? Sim, em lugares como o Johns Hopkins Imperial College. Eles induzem estados alterados que muitas vezes se parecem com EQMs ou experiências místicas. E interessante, parecem reduzir o medo da morte em pacientes. Puxa, essa ideia da consciência operando de formas inesperadas nos leva a outro ponto do espiritismo: comunicação com outros espíritos, telepatia, que poderiam ocorrer durante a emancipação. Exato. E aí a gente encosta numa fronteira da ciência, a pesquisa sobre consciência não local. Não localidade, tipo a mente agindo à distância. Basicamente, instituições como o US ou o antigo laboratório Peer, em Princeton, exploraram isso. Se a mente pode interagir com sistemas físicos ou outras mentes sem usar os canais sensoriais conhecidos. É controverso, claro. Mas conecta com essa ideia de comunicação não física. E tem uma conexão ainda mais recente e curiosa, com os UAPs, os fenômenos anômalos não identificados. OVNIs, né? O termo mudou. Isso. Alguns estudos e relatos apontam uma correlação entre ter uma experiência de contato, ver um UAP, e a pessoa estar ou entrar num estado alterado de consciência. Sério? Que interessante. E mais, começa a surgir uma discussão, em alguns círculos, sobre inteligência não humana não ser necessariamente biológica, mas talvez baseada na própria consciência. Uma inteligência não física, digamos. O que se aproxima muito da ideia espírita de inteligências desencarnadas, né? Conceitualmente, sim. É uma aproximação fascinante, embora ainda muito especulativa, do lado científico. Então, resumindo um pouco as pontes que a gente viu. A ciência validando mais a conexão mente-corpo. Uhum. A neurociência mostrando atividade complexa no sono, que ecoa a ideia de atividade espiritual. As EQMs verídicas desafiando a visão da consciência só como produto cerebral. E essas pesquisas de fronteira em não localidade e até UAPs, abrindo espaço para conceitos que pareciam só espirituais, né? Exato. São convergências bem notáveis. São. Mas é fundamental a gente lembrar das limitações, né? Estudar essas coisas cientificamente é um baita desafio. Experiências subjetivas, fenômenos raros. Difícil aplicar o método científico tradicional, né? Manter a objetividade. Com certeza. É um território metodologicamente complexo. Sem dúvida. Bom, acho que fica então uma provocação final para a gente pensar, né? Se a consciência, em certas situações, como talvez nessas EQMs verídicas, ou em potenciais fenômenos não locais, mostra propriedades que parecem ir além do cérebro físico, que tipo de ciência, talvez um paradigma novo, a gente precisaria para investigar a fundo essa dimensão da realidade? É a grande questão, né? Como integrar o subjetivo e objetivo de uma forma mais completa, talvez. Exato. Fica aí a reflexão.